3, 2, 1. Saudações amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem deixe o like para ajudar na divulgação do canal. No vídeo anterior vimos uma profecia de Parravitini que faz alusão a algo que ocorrerá no Egito. Temos de forma bem clara símbolos destacados e a legenda que diz o seguinte: Egito falará, Cristo chega. Ou seja, após algo que ocorrerá no Egito, um fenômeno espetacular, Cristo irá chegar. Recomendo que assistam o vídeo anterior. Porém, ficou no ar o que poderá ocorrer no Egito que anunciará o retorno de Cristo. Usamos o filme Quinto Elemento como analogia para montar esse quebra-cabeças. Vimos que as entidades que aparecem aqui nesta imagem podem representar os extraterrestres responsáveis por auxiliar a humanidade no processo de regeneração. Temos o totem Roma, que possivelmente pode representar um segredo muito bem guardado pela Igreja Católica Romana há milênios. Temos também a parte onde encontram-se as pirâmides e contém a serpente, o sol com um rosto representando Cristo, e uma espiral com a palavra núcleo. No vídeo de hoje vamos continuar tentando decifrar o que irá acontecer no Egito, que indica o retorno do Messias. Bom, temos essa profecia que é tão impressionante quanto a anterior. Vamos ver o que diz o texto. Abre aspas. Depois da grande prova, uma nova música melódica surgirá do Oriente para o Ocidente. O mistério das pirâmides falará neste sentido. A música tocará a Itália e a França, no momento em que o desespero geral precisa de paliativos capazes de elevar a alma. O mundo poderá cantar novamente. Profecia de Benjamin Solari Parravitini, de 1967. A profecia anterior é de 1940, ou seja, 27 anos depois, Parravitini recebe essa revelação. Em resumo, é dito na profecia que após a grande prova, ou seja, os grandes cataclismos, ou uma terceira guerra, algo impressionante ocorrerá. Uma nova música melódica tocará do Oriente para o Ocidente e de alguma forma as pirâmides estão envolvidas nisso. A música será tocada na Europa, países como Itália e França receberão um alívio em um momento de desespero, um paliativo que irá curar a alma e elevá-la. Claro, eu vejo como uma espécie de êxtase, com a capacidade de tirar as pessoas daquele sofrimento, fazendo com que a alma delas sejam libertas. Parravitini nos diz que o mundo poderá cantar novamente. Incrível! O que temos na imagem é igualmente impressionante, pois casa com tudo que temos analisado. Antes de prosseguirmos com a análise, aquele recadinho rápido. Aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se para não perderem os próximos vídeos. Para aqueles que já acompanham o nosso trabalho, peço que, se possível, junte-se ao nosso clube de membros. É um valor simbólico que ajudará a aumentar o alcance dos nossos vídeos. Temos também nossa chave Pix e o valeu demais para aqueles que desejam contribuir apenas uma vez. Fazendo isso, vocês ajudarão para que mais pessoas sejam alertadas para os eventos que estão por vir. Agora vamos continuar. Temos em primeiro plano um rosto de perfil com uma vestimenta árabe. Temos também o sol e duas esferas, uma no alto e outra mais baixa. Outro rosto menor com a expressão de espanto. As três pirâmides e a representação de um fluxo de água e uma outra pirâmide invertida, talvez abaixo das outras pirâmides, interligada por uma espécie de objeto ou máquina gigantesca. Muito interessante, pois não é de hoje que se especula que haja uma outra pirâmide maior no subsolo. Existem muitos mistérios envolvendo as pirâmides do Egito e isso é escondido de nós. Elas não são tumbas como afirmam os acadêmicos.
podem ter sido usadas como tumbas, porém não significa que foram construídas para esse propósito. Há até um outro vídeo antigo aqui, onde me debrucei sobre esses mistérios, que está disponível no card acima. Agora, por exemplo, a acústica das câmaras deixou estudiosos perplexos. Eles especulam que essas estruturas possam ter sido construídas com um objetivo muito mais elevado, como por exemplo de gerar energia, onde de certa forma havia água naquele processo. Vamos ver um trechinho. Into the second of the chambers here, and the sides of them taper in with these almost baffle-like stones, and of course it could be actually an acoustic cone filter in the solid stone, and that's part of the theory, again, that this was an energy generating device, as were some of the others of the pyramids on the Giza Plateau, and that they actually became overloaded at one point, partially exploded, and then shut down. And as hard as it may be imagined to believe, we could be talking about that explosion occurring about 12,000 years ago, at the end of the last ice age. And then we go up 5 Red Pyramid, and there were 3 chambers in there. That's correct. The third one perpendicular to the others. Do you have words of wisdom for its original function or anything? Yes, of course. It's as we did our toning and chanting in there, the resonance of sound is tremendous in the first 2 chambers. But what's key about the upper chambers, when we look down, we see massive water erosion, and we're told that's where the water came in. And so what we continue is the link of all the pyramids is water was the source of the energy, and the acoustics, the harmony was there to work on the bonds of water, to break it into hydrogen and oxygen. And that's key in the Great Pyramid. But even here, the water was used to produce the electromagnetic fields with the resonance to continue that pyramid humming as a machine. And as we have said, each pyramid was tuned to a different frequency. Agora percebam que no desenho profético também há água, e a pirâmide inferior parece estar abaixo do nível de algum tipo de lençol freático. E ainda existe a possibilidade de alguma forma de as pirâmides terem algum tipo de ligação com o núcleo do planeta, já que na profecia anterior Parravitini coloca a palavra núcleo em destaque. Tesla queria construí-la em cima de um aquífero corrente e dizia que isso permitiria se fixar à Terra para poder transmitir essa energia de um lugar para um outro lugar. Eu acho muito intrigante pensar como as pirâmides são similares. É bem provável que, se as pirâmides tiverem sido construídas com a ideia de absorver, captar e beneficiar a energia da Terra, era isso que Tesla... Vimos em outros vídeos uma conexão entre os ruídos estranhos que perturbaram o mundo e pudemos constatar que possivelmente exista uma correlação entre aqueles ruídos, o núcleo do planeta e o nosso campo magnético. Sendo assim, vamos montando o quebra-cabeças, pois Parravitini nos revela que o início dos cataclismos teria início na 10ª hora. E ele fala dos ruídos. Vamos lá. Ruídos nas entranhas do mundo, ruídos na cobertura, ruído em homens, porque é a hora 10 em punição. Então, começou na hora 10 e o encerramento dos cataclismos é com a melodia que virá do Egito. Isso faz total sentido. Amigos e amigas, percebam que as pirâmides estão localizadas justamente no centro do mundo, como vocês podem ver ao lado. A descoberta mais fascinante talvez tenha sido feita em 1877. O autor e teólogo Dr. Joseph Sayce demonstrou em 1877 que a Grande Pirâmide de Gizé está localizada na interseção exata da maior linha de latitude, a mais longa linha de longitude. Em outras palavras, no centro exato de toda a massa terrestre da planeta Terra. E Parravitini nos revela que a música percorre todo o planeta, indo do Oriente ao Ocidente. Isso é simplesmente extraordinário. A Grande Pirâmide fica bem perto de uma falha geológica, então é quase como se ela absorvesse energia sísmica e depois a expelisse.
A pirâmide poderia ter sido um gerador de energias terrestres que se espalhavam por toda a região. Agora voltando ao filme O Quinto Elemento. Um planeta se aproxima para destruir a Terra. Toda a humanidade depende do quinto elemento para frear a aproximação do astro. As pedras contendo os 4 elementos encontram-se ativas, faltando a última chave contra o grande mal. O quinto elemento está em dúvida se a humanidade merece ser salva, pois ela viu do que somos capazes. Porém, é mostrado para ela que não somos só maldade, mas também somos capazes de amar. Mas ela não sabe o que é o amor, então assim trata de exemplificar. Eis que um feixe de energia sai da boca do quinto elemento, transformando o astro em uma nova lua inerte a orbitar a Terra. De maneira espantosa, parece que a analogia casa perfeitamente com a profecia. Só que no nosso caso, o quinto elemento não é esse amor apaixonado mostrado no filme, e sim algo mais sublime, como o amor de um pai para com seus filhos. Assim como o amor crístico. Talvez essa seja a grande mensagem do filme, já que no começo os roteiristas fazem uma alusão à chegada de Jesus a Jerusalém, sendo saudado por todo o povo. Hercólobos, o astro intruso, é mostrado no filme. Ramatiz disse que o astro passa fazendo uma limpeza no planeta, retirando toda a maldade. E no filme, aquele planeta fica inerte. E na profecia temos algo semelhante. 2 luas e o Sol ao lado. E Parravati nos revela em outra profecia que haverá 2 luas no final da grande prova. No trecho final desta profecia ele diz o seguinte, vamos ver. Novamente o dilúvio, novamente a escuridão, novamente o eixo em seu lugar, novamente uma ondulação e um novo mar na cova esquerda, e novamente outra lua que brilhará mais forte. Impressionante, 2 luas, assim como no filme e assim como na profecia. O preto velho pai Joaquim de Aruanda nos revelou sobre o final dos tempos. E por incrível que pareça, ele chamou esse processo de, abre aspas, o verbo volta à terra. E ele também deu a data de 2033, assim como nossas interpretações proféticas de Parravati. Vamos ouvir um trechinho. Eu acabei de dizer, até 2026 vão acontecer outras coisas que vão questionar essa hipocrisia, inclusive a chegada dos extraterrestres até 2026, para entrar numa nova etapa de 2026 a 2033, que eu não sei lhe dizer o que é, e a partir de 2033 começar a etapa onde o verbo volta à terra, a ação do amor. Como vocês podem ver, as informações se complementam. Não inventei nada disso, apenas compilei como que por intuição, como se tivessem soprado nos meus ouvidos. Os filmes, as profecias e as canalizações, tudo na mesma sincronia. Agora ainda falta saber o que seria essa melodia e qual o papel das pirâmides nisso tudo. Talvez seja impossível saber exatamente, talvez a chave esteja em outras profecias. Vamos continuar falando sobre o assunto. Agora eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam com essas interpretações. Digam nos comentários. Ajude este conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Lembrando, para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado e grupos no Facebook e Telegram. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!